A deputada Natália Bonavides, do PT, acionou o Ministério Público Federal para apurar suposto conflito de interesse do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A congressista afirma haver dúvidas sobre a conduta de ambos após a divulgação de offshores mantidas tanto por Guedes quanto por Campos Neto. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou na segunda-feira a instauração de uma apuração preliminar sobre as empresas. O procedimento é chamado notícia de fato. Nessa fase, como é de praxe, o chefe do Ministério Público Federal vai colher informações sobre o caso, o que inclui um pedido de esclarecimentos a Guedes e a Campos Neto. Ambos serão chamados ao Congresso para dar mais detalhes sobre o caso. A data ainda não foi definida. 3 minutos, Fiuza. Olha, Vitor, o parasita, quando ele vê alguma coisa sendo construída, ele tem quase que um choque anafilático, ele fica perturbado, né? Ele fica cheio de pelotas pelo corpo, né? O parasita, ele detesta a construção, ele detesta o mérito, porque ele sabe que ele precisa sugar, mas mesmo assim, o parasita é um pouco suicida, né? Ele sabe que ele precisa sugar, mas ele não aguenta, o despeito é grande demais. Então, ele investe contra quem sabe construir. Ele investe contra quem, eventualmente, tem a integridade, essa coisa horrível. Horrível na ótica de um parasita, né? Então, o que você faz? Isso não é novo no Brasil, não. Quando o Brasil consegue, eventualmente, né, ultrapassar essa crosta, essa craca de parasitas, que querem viver, sem fazer nada, que querem viver contando historinha, que querem viver na malandragem. É uma vida ruim, mas eles acham que é bom viver sem esforço. Eles acham que é bom, né? Que nem essa pesquisa genial sobre o Lula. Eles acham que é legal aquele negócio de botar um cara lá, um safado lá, para fazer um capitalismo de mentira, de amigos, né? Eles querem, porque de repente eles até ganham uma coisa aqui, outra ali, mas eles são infelizes, né? Não há felicidade possível sem esforço, sem trabalho. Estou dando aqui uma psicanálise 0800 para vocês aí. Então, o Paulo Guedes é um homem bem-sucedido, é uma pessoa inteligente e responsável, que não precisaria estar onde está. Não precisaria estar lidando com esses parasitas. Pelo que ele conquistou, ele poderia estar entre os seus amigos escolhidos, desfrutando aí, sei lá, dos 70 anos de esforço dele. Mas ele está se doando. Ele está trabalhando pelo país dele. Ele não é um rato, ele é um homem. Então, ele está fazendo o que todo mundo que tem um mínimo de integridade, que é o que esses parasitas, o que causa calafrios esses parasitas, deveria fazer. Infelizmente, talvez, né, pelo menos aí na esfera pública, na política, não sejam tantos, né? Mas olha, Vitor, resumindo, então eu fiz aqui um pouquinho aí o verbete do parasita, que eles vão investir sempre contra pessoas como o Paulo Guedes, e na época do Plano Real também foi assim, né? Os autores do Plano Real, que trouxe distribuição de renda, igualdade social, reduzir as desigualdades, eles tomaram processos e responderam anos e anos por processo. O parasita, ele não aguenta a construção. Mas o Paulo Guedes, ele é um homem altivo e ele vai, como sempre fez, dar mais uma aula de dignidade a essas pessoas, com toda certeza. Vocês não tenham dúvida, é isso que vocês estão fazendo, que vocês acham que é minar, né? Vamos agora machucar aqui o homem de verdade, para a gente ficar só com os parasitas. Não, mas ele vai lá e ele vai sair maior. Ele vai falar a verdade, isso que vocês odeiam, né? Ele vai dar aula de inteligência, de espírito público e vai sair maior dessa arapuca que vocês acham que estão criando para ele.
Bom, ainda tempo ainda da sua participação na nossa enquete de hoje, hein? Segue no ar a pergunta desta terça-feira, que é sobre a CPI da Covid. A informação que trouxemos aqui na abertura do programa de hoje, de que o relator da comissão pretende propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. A pergunta é exatamente a seguinte: na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro deveria ser indiciado pela CPI da Covid? Sim ou não? O que você acha? Para responder é só acessar o portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. É sempre o caminho para a sua participação aqui no Pingos. No final do programa a gente traz aqui o resultado final. Estamos de volta agora também nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM com os Pingos nos Is. No intervalo falávamos aqui sobre o caso do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que possuem offshores, empresas no exterior, em paraísos fiscais, e trouxemos agora mais desdobramentos. O ministro foi inclusive alvo de convite e convocação na Câmara dos Deputados hoje, né, Zé? Deputados do PT também se movimentando contra. Queremos ouvi-lo então. José Maria Trindade. Diga, Zé. O senador Randolph já foi até no Supremo Tribunal Federal com a queixa-crime contra o ministro Paulo Guedes, antes de nenhuma explicação. Sacaram também o tal kit constrangimento no Congresso Nacional e já houve a aprovação de convocar o ministro para se explicar na Câmara. O autor do requerimento é o deputado Kim Kataguiri, que pediu a ida do Paulo Guedes. O Kim sabe que é legal ter uma offshore, ter uma empresa em qualquer outro país, né? A lista é grande de várias empresas, vários detentores de cargos públicos que têm empresas no exterior, inclusive o presidente aqui do BRB, o Banco Regional de Brasília, e o presidente do Banco Central, né? Campos Neto. A história é a seguinte: isso é legal, é possível, desde que seja declarado no imposto. O ministro Paulo Guedes declarou esta offshore no imposto de renda e, além de declarar, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou, inclusive, durante a sabatina, houve a pergunta para ele e ele disse: não tenho mesmo a offshore, né? O que se pediria, o mínimo para avaliar isso aí, é a movimentação da empresa. Se realmente a empresa ganhou muito dinheiro com a política cambial, se ganhou muito dinheiro com transações financeiras, aí fica suspeito, né? Porque trata-se de o presidente do Banco Central. O Banco Central tem indicações claras, normas, de que diretores, inclusive funcionários, não podem ter empresas no exterior, né, seria incompatível. Eles mudam, eles lidam ali com a política cambial, o valor do dólar, com movimentação financeira, que é um material de trabalho exatamente de quem opera no mercado financeiro. O ministro Paulo Guedes ainda ganhou um adicional de constrangimento porque está ainda negociando a aprovação daquela reforma no imposto de renda, né? E ali tem o pagamento de dividendos, taxar o pagamento de dividendos de empresas. Aí todo mundo diz: então você está querendo taxar aqui no Brasil e livrar quem está no exterior? Então, no mínimo, ficou o constrangimento para o ministro Paulo Guedes. E dificultou, sim, o trabalho dele no Congresso de negociar a reforma tributária e, principalmente, essa reforma do imposto, que já foi aprovada na Câmara e depende do Senado Federal. Mas não se trata de nada ilegal, mas acho que ele tem, sim, que responder e explicar. Acredito que ele vai explicar, e não houve grandes movimentações e nem lucros exacerbados aí com a política cambial, como alguns líderes estão tentando colocar no ministro Paulo Guedes. Então, essa história de entrar no Supremo pelo PT e o Randolfo Rodrigues é o que eu chamo de kit emergencial de constrangimento que já está sendo acionado contra o ministro. Na verdade, é tentando atingir o governo, o presidente Bolsonaro. Diga, Augusto. A conversa fiada, né? Desses caras. Começa pela turma que investigou, né? Jornalismo investigativo. É possível fazer algum jornalismo que não seja investigativo? Agora, a investigação que eles fizeram, poderiam consultar as declarações aí, tá tudo lá. Tá tudo lá, tudo foi declarado. Se foi declarado, é um negócio legal. Agora, não, fica um constrangimento, porque fica mal, tá? Conversa fiada de senadores que querem negociar o voto. Porque está na hora deles votarem o que é bom para o país, não para o Paulo Guedes.
O Senado disse, os senadores disseram ontem que finalmente acordaram, né, para a necessidade de votar ainda neste ano determinados projetos ou medidas como a privatização dos Correios, a reforma tributária, aquela BR do mar, né, que é para aumentar um pouco a navegação marítima, para que o Brasil não seja tão dependente do transporte rodoviário. E tinha mais algumas medidas. Mas, aprovem logo. O que tem a ver isso do Paulo Guedes? Tá bom, investigue. Se houver algum crime, isso aí se pensa em tomar providência. Mas até agora, eu confio muito mais no que dizem o Paulo Guedes e o Roberto Campos do que no que escrevem os jornalistas investigativos que conseguiram um grande furo que poderia ser obtido na consulta normal a documentos que são públicos aqui no Brasil. Agora, tudo no Congresso, assim, qualquer suspeita paralisa o Congresso, por quê? O Congresso está cheio de prontuário, é por isso que eles não têm coragem de se opor ao Supremo, porque serão julgados lá. Então, quem são eles agora para começar a dizer, isso aqui não pode, parece o Renan, né? Transparente, moralizeio. Façam o seu serviço e deixem de perturbar os que trabalham pelo país. 2 minutos para você, Ana. Vou puxar um gancho aí do Fiuza numa palavra e acho que sobre o Paulo Guedes, o Zé, o Augusto e o Fiuza já falaram muito bem, já resumiram, né? Se é legal, podem investigar, mas se é legal, acho que não tem, e se foi declarado, né, não tem muito aí o que ser dito, a não ser o que os meus colegas já disseram, mas eu quero puxar o gancho do Fiuza da palavra parasita. Né? É exatamente isso, os parasitas que nós temos hoje no Brasil, que eu chamei mais cedo de sabotadores da pátria. Eu puxei aqui quem estará nas cédulas o ano que vem para o Senado, ou pelo menos para o governo de algum estado. E vejam só, os mandatos que acabam em 2023 dos senadores, nós temos Omar Aziz, que só vai até 2023, o ano que vem ele vai ter que decidir se vai concorrer à reeleição no Senado ou governador do Amazonas. O Davi Alcolumbre também estará em algum lugar na cédula o ano que vem. Fernando Collor, Otto Alencar, que aí ainda está decidindo se vai tentar a reeleição ao Senado ou governador da Bahia. Tasso Gereissati, também pelo Ceará, o mandato vence e acaba em 2023. A Simone Tebet também, o mandato acaba em 2023, o ano que vem ela precisa prestar conta aos seus eleitores. O Paulo Rocha, do PT, no Pará, Fernando Bezerra, do MDB, em Pernambuco, Álvaro Dias, no Paraná, Jean Paul Prates, do PT, no Rio Grande do Norte, Cátia Abreu, do PP, no Tocantins. Eu fiz a lista toda aqui, depois eu divulgo nas minhas redes sociais, mas está aí, o ano que vem. E por falar em parasita, né, Fiuza? Omar Aziz, Davi Alcolumbre, Otto Alencar, Tasso Gereissati, Fernando Collor, Simone Tebet, Paulo Rocha, Fernando Bezerra, Jean Paul Prates, Cátia Abreu, vão ter que prestar conta aí aos seus eleitores.